Olá, eu sou a professora Alcione e estamos aqui para a nossa 47ª videoaula do curso de extensão de Morfologia Básica. E hoje vamos falar da classificação dos advérbios e locuções adverbiais. Bora lá? Nós vimos na aula anterior que a abordagem dos advérbios feita pela gramática tradicional, ela é alvo de muitas críticas pelos linguistas. Claro que a gente abordou tais críticas apenas de forma assim, bem en passant, rapidamente, passamos por algumas das críticas apenas e não aprofundamos. Mas há muitos trabalhos publicados a respeito disso que você pode acessar na internet. A classificação, então, ela não foge dessas críticas, mas aqui nesta aula nós vamos nos ater ao que propõe a NGB, considerando a classificação dos advérbios e locuções adverbiais. Mas na aula anterior nós não falamos em locução adverbial, então vamos aqui fazer um parênteses para mostrar o que seria uma locução adverbial. Enquanto o advérbio é composto por uma única palavra, a locução ela conta com um conjunto de termos, mas que tem a mesma função. Por exemplo, hoje, um adjunto adverbial de tempo, na semana passada, uma locução adverbial de tempo. As locuções adverbiais podem ser construídas por preposição mais substantivo, como no exemplo, sei o conteúdo de morfologia de cor, preposição mais adjetivo, como em eu vou fazer o exercício de novo, preposição mais advérbio, por exemplo, estou acompanhando as tarefas de perto. E nós temos algumas locuções muito recorrentes no português, por exemplo, à direita, à esquerda, à frente, à vontade, em vão, cara a cara, de maneira alguma, de manhã, de propósito, de repente, frente a frente, lado a lado, por acaso, sem dúvida, algumas vezes, muitas vezes e etc. Em geral, as gramáticas dizem que vão apresentar uma lista da classificação mais comum dos advérbios, mas que se trata de uma classificação em aberto. E realmente, quando vamos ao texto, a gente encontra muitas expressões adverbiais que a gente não consegue encaixar nos quadradinhos, nas categorias propostas pelas gramáticas. Por exemplo, eu danço na chuva. Na chuva é o quê? Não é lugar. Seria lugar se fosse eu danço na chuva no meu quintal. No meu quintal sim é lugar. E na chuva é o quê? Pois é, muitas vezes encontramos definições que não se encaixam mesmo nas categorias dadas. Os gramáticos dizem que vão apresentar uma lista não exaustiva, mas a própria NGB acaba apresentando uma lista fechada. Ela traz a seguinte classificação. Temos advérbios de lugar, como em estou gravando esta aula na universidade, de tempo, eu estou gravando esta aula hoje, de modo, eu gravei uma aula depressa, de negação, eu não gravei a aula ontem, de dúvida, talvez eu grave uma aula amanhã, de intensidade, eu gravei uma aula muito boa ontem, de afirmação, com certeza eu gravarei uma aula amanhã. Na aula passada nós já trouxemos algumas críticas em relação a essa classificação. Por exemplo, com certeza é mostrado por Bonfim como um elemento que está ligado à enunciação, modalizador, e não um elemento que atua aí sobre o verbo. Se você ainda não assistiu à aula 46, fica aí a dica para você assisti-la. A essa lista dada pela NGB, então os gramáticos acabam apresentando alguns outros elementos. Nós não vamos aqui fazer uma lista exaustiva, mas vamos citar alguns recorrentes. Advérbio de assunto, eu falei sobre morfologia. De instrumento, eu escrevi a carta à caneta. De causa, estou morrendo de medo. De frequência, eu sempre estudo morfologia. E assim vai. Então, dependendo do gramático, você vai ter algumas categorias a mais e outras a menos. Mas sempre as categorias trazidas pela NGB estarão, com certeza, nas gramáticas normativas. A NGB também traz à parte uma classificação dos advérbios interrogativos. De lugar, como por exemplo, onde estão os meus livros? De tempo, como por exemplo, quando gravaremos a aula? De modo, como no exemplo, como gravaremos essa aula? E de causa, como em por que não assistiu às aulas? Quanto a essa classificação de advérbios interrogativos, os linguistas têm criticado a NGB dizendo que é uma incoerência dizer que os advérbios são interrogativos, como também uma incoerência dizer que os pronomes são interrogativos, que as orações são interrogativas. Pois a rigor não existem orações, pronomes ou advérbios interrogativos, já que a rigor as frases é que são interrogativas. Ou seja, a interrogação pertence à estrutura da frase e não da oração, do pronome ou do advérbio. Outra crítica à classificação dada pela gramática tradicional diz respeito às subclassificações dos advérbios, que
que mistura critérios. Então, ora recorre a critérios puramente semânticos do valor do léxico e fala então, por exemplo, em advérbio de lugar, de tempo, de companhia, etc. Ora parte do valor funcional e fala então, como vimos há pouco, dos advérbios interrogativos. E ainda há outros gramáticos que falam dos advérbios demonstrativos e relativos. E hoje então trouxemos a classificação dos advérbios. Lembrando que a linguística faz críticas a essa classificação. Na verdade, a linguística traz crítica a todas as classes gramaticais, mas o advérbio tem muita crítica. Justamente por ser uma classe muito abrangente, uma casa de ninguém, por assim dizer, e de todo mundo ao mesmo tempo. E hoje você tem tarefinha, que é colocar uma frase aqui nos comentários e deixar pelo menos um advérbio ou uma locução adverbial em destaque e classificá-la no final. Mas você pode colocar mais de um advérbio ou locução adverbial, porque as frases elas admitem muitos elementos dessa natureza. Por exemplo, gravei agora uma aula bem bacana sobre advérbio, mas não conseguirei postá-la no YouTube hoje. E olha que caberiam outros elementos ainda. Agora é a sua vez. Um abraço e até a próxima.